Olá, muito boa noite. Está entrando no ar o Atualidades Pampa desta segunda-feira, dia 30 de janeiro de 2017. E uma segunda-feira, um 30 de janeiro, para ficar na memória de todos nós. A ministra Carmen Lúcia homologa as delações da Odebrecht. E foi a notícia que começou a noite de hoje. Aliás, uma noite mal dormida, né, por muitos, principalmente por Eike Batista. Mesmo de primeira classe, né, não se alimentou, tomou 2 copos de leite no seu voo pela American Airlines, de Nova York para o Rio de Janeiro, voo que chegou com quase 1 hora, 45 minutos de antecedência, e foi recepcionado na porta do avião pela Polícia Federal. E, como disse ele, timidamente, ou com pouquíssimas palavras, sem abrir muito a sua boca, não sei se não estava afim, eu nunca sei se ele está rindo, se ele está chorando, porque ele tem um jeito de falar meio esquisito. Disse que ele está voltando para cumprir o seu dever. Ficou mesmo muito sem graça quando foi chamado de ladrão por uma pessoa, um brasileiro que estava no aeroporto, lá em Nova York, foi chamado de ladrão aqui também, na hora de entrar na prisão, no primeiro presídio. Também quando desceu no aeroporto aqui, e fez uma cara de quem quer dizer: o que eu vou fazer? Mereço ouvir isso, né? Mas também com o bolso cheio de dinheiro, ninguém dá bola, me chama de qualquer coisa que... Pra que me chamar de ladrão se eu já sei, diz alguma coisa nova? Conta uma novidade. Isso aí conta uma novidade pra mim, né? Me chama de honesto que eu posso até ficar. A verdade é que é um dia 30 de janeiro para ficar na história deste país. Ele disse que ele precisa ajudar o Brasil. Sim, ele disse que a intenção dele é ajudar o Brasil e que o Ministério Público está passando o Brasil a limpo de uma forma fantástica. Que olha, o Brasil que vai surgir depois de todo esse processo vai ser maravilhoso. E só falta ele querer agora que a gente agradeça a participação dele. Acho que ele quer. Isso, né? Eu acho, pelo que ele disse, é um agradecimento especial. Ele disse que não teria como fazer diferente, né? Que esse era um ambiente e que se uma empresa quisesse se posicionar e fazer alguma coisa para o governo, tinha que dar propina, né? E, aliás, isso tem que mudar. Isso não é uma verdade, mas né? Isso não deixa de ser uma verdade. A gente já sabia disso, agora, a gente o problema já ouviu é concordar com isso, né? Mas a gente já ouviu isso de quantos empresários? Não, mas isso acontecia. E a gente isso aconteceu durante muito tempo, né? E deve acontecer ainda. Porque as coisas, elas não se resolvem, né? Agora, a gente tem Marcelo Odebrecht na cadeia, a gente tem Eike Batista contrariando expectativas, inclusive dessa bancada que nós falamos a semana passada que ele não viria, que ele não se entregaria, não é verdade. Provavelmente tentaria entrar na Alemanha para conseguir todos os benefícios que teria e voltou. Então, contrariando as nossas expectativas, ele está aí. Foi levado depois de passar pela primeira triagem, né? Na primeira triagem, ele ia ficar num presídio muito complicado, né? Muito sujo, que já tinha sido alvo de contestação e tal para algumas organizações. Depois ele foi para Bangu 9. Em Bangu 9, ele não vai ficar numa cela sozinho, ele vai ficar numa cela com outros detentos. 8 pessoas na sala. Exatamente. Mas praticamente são pessoas que não são violentas, né? Tem essa não parte... pertencem a facções. Não pertencem a facções, são pessoas que trabalham, enfim, então que não é tão complicado. Mas mesmo assim, né? Depois de ser considerado o 7º mais rico do mundo... Tá louca. E parar em Bangu 9... Ele está sob a tutela do Estado, né? O Estado é responsável por ele. Bom, mas... E agora? Responsável por tantos, né? E a família está fazendo um movimento de apoio. É o mínimo que vocês podem fazer. Mamam numa teta boa, desde que se conhecem por gente, é o mínimo que vocês podem fazer. Lançaram a hashtag Eike, estamos com você. Mas é o mínimo que essa família e muitos podem fazer. Agora o que caiu o meu queixo, eu tô assim, o queixo eu deixei em casa. Isso aqui foi uma coisa que eu produzi, porque o queixo eu deixei em casa. O seu Sérgio Cabral tem uma sala
espelhada para guardar dinheiro. Eu não tenho nenhum cofrinho. Nenhum porquinho. Eu tenho um porquinho, mas meu porquinho tá vazio. Ah, meu meu porquinho também. não tem nada dentro tem do meu umas porquinho. E moedas. meu porquinho é desse tamanhinho, E não o tem meu eu nada. dei de presente. Vazio, garoto? Claro, Ele óbvio. dei. Pô, nem pra dar cheio. Não dá nem pra juntar umas moedinhas. Não tem. Ai, Eu que junto, horror. vou lá e roubo do porquinho. Junto moedinha, roubo do porquinho. Não dá. Eu roubo também, mas do porquinho. Ele provou que é mais inteligente que todos nós. Sem dúvida. Não, ele é burro. Ele tem toda essa fortuna porque ele é burro. Sem Gustavo. estudo. Não, mas diante de uma Sem formação. A volta que ele deu, o Vitor tinha razão. Porque olha aqui, ó, o Catiola, que foi o burro, fugiu do país mais corrupto do mundo. Foi preso. O bom é ficar aqui. O bom é ficar aqui tudo se resolve. O pessoal do mensalão tá tudo solto, contando dinheiro em casa. O Zé Dirceu voltou pra cadeia porque continuou delinquindo, coisa e tal, mas o resto tá tudo em casa contando dinheiro. Teve perdão da Dilma para alguns condenados do mensalão. Tá todo mundo em casa contando dinheiro, a turma do mensalão. O EIC vai acontecer a mesma coisa, Marcelo Odebrecht também. Vamos pegar uma caninha brava, mais 6 meses, um ano aí pra cada um, coisa e tal. Vai vir outra aí, mega delação. Aí, daqui a pouco tá todo mundo em casa contando Sem seus dúvida. milhões de dólares em paraísos fiscais. Por quê? Porque o Brasil é uma esculhambação. A nossa justiça é motivo de piada lá fora. Os nossos tribunais superiores são comprometidos politicamente, ideologicamente. Então a gente não tem aqui no Brasil justiça. Justiça. Nós temos um mecanismo judiciário, mas justiça nós não temos. Não tem. A gente cada vez menos tem decisões bem fundamentadas, grandes magistrados, grandes desembargadores, ministros, com sentenças irretocáveis. Hoje nós temos fundamentações rasteiras. Nós temos princípios criados ao interesse de quem relata. Nós temos um ativismo judiciário que, sim, o executivo não decide, o legislativo não decide, o judiciário tem que decidir. Mas quando eles decidem, às vezes o judiciário decide em cima. Então, o Brasil está uma grande bagunça hoje. E, por incrível que pareça, com toda essa bagunça, o dólar continua caindo. Fechou a 3,12. Vai entender o mercado. Por falar em Ike Batista, eu falei... Tiraram a peruca dele, será? Pois é, isso que eu quero saber. tiraram. As pessoas rasparam a cabeça dele, rasparam o cabelo dele. Não. A cabeça dele agora tá como realmente é. Perucoso. Tiraram aquilo que não pertencia a ele. Era implante? Era Claro, implante. ele era assim. Tá, mas cortaram o implante. Aí Tá, o implante nasce? E aí Não. que veio a especulação. Não, eu não sei se era um implante, porque ele não tem Não é não tem interlace, possurinha na é cabeça. isso que eu fiquei Eu acho que ele pensando. tinha algum. Eu não sei o que ele tinha na Prótese. cabeça. Muito Uma moderno. prótese, uma coisa, umas faixas, não sei, ele tinha alguma coisa. Eu ouvi dizer que era um implante que levaria 4 meses pra... Crescer de novo? Mas implante não cresce Não, de implante novo. não, eu não sei o que ele É uma tinha. incógnita, né? É o mesmo- a cabeça raspada. é o né? mesmo Como é que o Renan funciona? fez, É implantado fio a fio? O Renan fez É. Não, é que assim, ó. Não, O Renan fez também, não fez? Fez. não, mas é Renan diferente. O Renan tem. É como. Fio a fio. É que o do Renan é encaracoladinho. De onde que tinha que tirar isso? Não, Será que é fizeram- implantado. O Renan é implantado. Um Não, Será que Gustavo, fizeram em primeiro Photoshop lugar, Gustavo, na careca? antes que tu continue com essa tua maledicência, querendo baixar o nível do que nós estamos tratando, Da cabeça do Renan. As pessoas compram cabelos de outras pessoas. Mas encaracoladinho? Exatamente, Tem tem de todos os tipos de cabelo. Escolhe. Tá? Tu Só, escolhe o pode ser cabelo uma que boa tu queres. pedida, uma boa pedida Eu para tô os próximos pensando. anos. Mas me preocupa de É onde que eles vão assim, ó, tirar o cabelo. Esse aqui é... Agora, será que fizeram um Photoshop na careca do Ike Pois é, eu não sei que a Batista? careca dele, pelo que a gente está vendo, bem lisinha. parece que ele é careca mesmo e que daqueles cabelos laterais que ele tem, ali ele tinha alguma coisa, tipo um interlace, brancos, né? alguma coisa assim, onde ele apoiava um mega hair. Eu acho que era um mega. As entendeu? faixinhas dele. As faixas, é. Chicão, tu que é o entendido dos O carecas. Eike Batista, eu sei porque eu tive uma amiga minha que teve uma história Tá, com e o que ele tinha na cabeça? Ele fez um reimplante capilar, que nem o Ebel, o Sorrentino, assim, craque em Porto Alegre, do próprio cabelo dele. Ele pegava daqui e colocava aqui. Ele fez Tudo Não, bem. tá, mas ele esse agora cabelo nos cresce. Estados Unidos, cresce. Ah, então é isso. Cresce. Eles rasparam a cabeça dele E mesmo. aí Só o que ele não cabelo cresce de uma volta. forma muito ordenada, depois tem que parar. Foi isso que falaram então na internet, que em 4 meses vai voltar, E vai começar a sabe, Magda, crescer. aproveitando a deixa, eu acho o Eike
Batista, como disse o Ricardo Noblat no Globo, ele não é nem santo e nem diabo, ele fica no meio termo. É um cara genial, ficou milionário, perdeu, vai ficar rico de novo, tudo essa história. Mas o mais interessante, que eu acho que o telespectador tem que se antenar, tenta ver esse filme chamado Wall Street, o Poder e a Cobiça. É a vida do Eike Batista, Gordon Gekko, que o Michael Douglas interpreta no filme de Oliver Stone. É tudo que informações privilegiadas, bolsa, propina, empresa que não existia, tudo que o Eike Batista fez. Com um detalhe, a mesma coisa, a polícia americana tem um vício que nem a polícia brasileira tem. O Eike Batista não causa mal para a sociedade, solto na rua, e não vai te matar nada. Mas eles colocam no pior presídio, raspam a cabeça e colocam ele no uniforme laranja para humilhar o cara, para mostrar que os pobres, não só os pobres vão para cadeia, os ricos também. Essa no Brasil está começando a rolar. Eu acho que o Eike Batista, nessa fiada aí, ele é um peixe pequeno, ele mostrou uma dignidade. Ele está à disposição da justiça, ele poderia fugir para a Alemanha, porque ele tem um passaporte alemão, que a mãe dele nasceu em Hamburgo. Só que não, ele veio e vai enfrentar tudo. Os filmes maiores é a mulher dele, né? Flávia Sampaio, uma das mulheres mais lindas do Rio de Janeiro, empresária, que é o maior sucesso em venda de vestidos de festa alugado. Que ninguém mais compra vestido de festa no Rio de Janeiro. Ela ficou nos Estados Unidos. Mas assim, olha... Olha aqui, deixa eu só fazer uma... Eu não vou endeusar. O cara é pilantra, vigarista, usou dinheiro bastante. Pode ver, Rio de Janeiro tá falido por quê? Porque tinha essa máfia no governo. 11 bilhões do BNDES. Ninguém está endeusando, mas ele é um personagem, O Mário pode dizer. Ele é um personagem. Assim é que como o Brasil qualquer está outro, acostumado com o ladrão de galinha. Mas não, Mas espera só um pouquinho, ele tem que botar... Mas o prova é que Al Capone até Ele é como Diligent. qualquer outro brasileiro. Se tiver que entrar, esse é o... Só que ele é um personagem inteligentíssimo. Pô, chega ao oitavo do mundo. Não, eu não tô dizendo isso, Chicão. Eu tô dizendo, se todos entram, raspam o cabelo, colocam o tal Mas do... eu acho que é desnecessário. Eles fazem nos Estados Unidos. mas tem que fazer. Mas é pra todo mundo. É necessário. Imagina. O Michael Jackson, o maior astro pop americano, saiu de casa algemado, mas o americano é assim. Bom, e brasileiro tem que ser assim. Esses caras têm que ser humilhados, Chicão. Só que a polícia... Agora só tem uma coisinha. Eu queria ver essa mesma polícia que fez isso com o Eike Batista fazer com o líder do PCC isso aí. Aí eles não fazem. Não fazem porque a família no outro dia está presa. O PCC está preso, o Marcola Olha aqui, Já raspou o cabelo. Deixa eu só fazer a informação correta. Ele tem cabelo, tá raspado mesmo. Tá, deixa eu refazer o meu comentário. Ele tá com cabelo... É uma penugem. Bem que o Chicão disse, ele tem uma penugem aqui onde o Gustavo assim, tem lustroso ali, que não tem mais cabelo. O Gustavo ele nunca vai ficar careca. Inclusive, pode ficar mais cabeludo, pode tirar de trás e botar se fizer o que o Eike fez. De trás aonde? Aqui, ó. Coloca na frente. Tira esse aeroporto de entrada. Mas deve ser caro, vai ficar legal pra caramba. Eu acho que deve ser caro isso. Caríssimo. Nos Estados Unidos. Aqui é uma cirurgia de, no mínimo, 20 mil. E vou dizer mais pra vocês. Eike Batista virou herói pra muita gente. Vocês podem brigar comigo. Virou herói pra muita gente nesse país. Porque ele voltou. Ele não fugiu, voltou aqui. E aí, e agora? Mas ele voltou, ele ganhou o respeito de muita gente. Não respeito muita gente. Ele ganhou e foi já está sendo idolatrado por muita gente. Essa hashtag que a família dele criou não vai ser só usada pela vigarista. Tava idolatrando um cara que arrebentou o Brasil. Muito simples. Aí arrebenta não sei o quê. Aí um outro pilantra pega 11 bilhões do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que foi pro BNDES, para refazer caixa do BNDES. O cara saca 11 bilhões. Ele é legal. Ele voltou porque o Brasil brasileiro queria ser Eike Batista. Porque em um ano ele tá solto. Ele voltou. Eike Batista não, querem ter o dinheiro dele. Não, o dinheiro é a mulher. Ele voltou porque a coisa vai ficar boa pra ele. A minha memória continua razoável. O senhor Vitorino disse aqui nesse programa que o senhor Eike Batista tirou 10 bilhões. 11 bilhões de BNDES. E deu quanto? Quando ele recebeu o líquido? 7. E o resto? Ele disse pro juiz isso. Ele disse pro juiz, na minha empresa é 7 bilhões. Mas tá assinado aqui 11. Então o senhor vê lá na contabilidade. Eu quero ver essa justiça prender o Lula. Prender o Lula, eu quero ver a justiça prender. Pois é. Da comoção nacional. Agora o Lula deve estar com medo, né? Porque ele era o laranja do Lula. O Eike Batista era... Agora, falando de laranja, sabe qual foi a justiça do final de ano, do fim de semana na praia? O nosso querido Gustavo Vitorino. Meu Deus. Foi no aniversário do Jefferson Fischer
Fitzgerald. Falando em laranja. Um beijo a Jefferson Fitzgerald. Não me convidaram. E o Vitorino tocou, Vou me lembrar disso quando tu eu sabe, falar cara, aqui. que o Vitorino tocou rock, foi a atração da festa. Só que depois ele foi pro quarto dormir, né? Cedido pelo Jefferson. Sabe com quem que ele foi dormir no quarto? O ursinho dele. Não, com o Júlio Menezes. Alô, Júlio Menezes. Que barra. Parou. Tanto Gigão da Fernanda Ô, do Julinho. de cinema. Entrega ele assim. Quem descobriu o Julinho? Urso de quem? Julinho, a culpa não é minha. Como é que ele descobriu? Não sei, ele foram antes da festa. Como é que ele descobriu? Dormiu. E era a disputa, quem ronca mais? Não, mas era... Júlio que contou. Bah, foi o Júlio que contou. Não, é tão famoso que o Júlio é um grau. Claro, pro Júlio. Não, mas era, vou deixar bem claro, camas diferentes, Não, tá? Ah, ninguém sabe. de solteiro. Tava fechado o camas quarto. diferentes. Ninguém sabe. Ninguém Tá, não sabe. teve uma puladinha de cama. Uma puladinha de cama. Jéssica, comportamento de menina na mesa, Jéssica. Não Vamos lá. é Foi que eu só não uma confio no pergunta. Julinho, mas eu dormi de calça jeans e cinto bem apertado. Tu não te garante, Mas o Gustavo tempo confirmou Querido? que a Jéssica Tu não te garante, Eu me garanto, eu não Não garanto disse ele. que houve, eu perguntei. Vamos lá. puladinha. Olha o WhatsApp. Ai, só vai sair na capa Não salto. vejo o Ike como corrupto o problema no Brasil. Se você quiser fazer alguma coisa, você tem que corromper políticos. Não passa nada se não pagar. Abraços, Odilon É que o Mário falou. Farroupilha, Rio Grande do Sul. Ele tem razão. Uma das figuras que vão, Mas um vive do vão outro, aparecer. não adianta, gente. Uma das figuras que devem aparecer agora nessas delações e que devem ser formatados ao final dos inquéritos e o encaminhamento para a justiça é a figura da extorsão. Porque, sim, tem o corrupto, para ter um corrupto tem que ter o corruptor, mas o corrupto muitas vezes pode ser o agente ativo do cometimento do crime. E tem o passivo. E nesse caso é a extorsão. Quando o sujeito, olha, você quer fazer... Pô, o que disse no aeroporto ainda, para fazer negócio com o governo. É, só dando grana. Você tem que... Senão E você a tá- Luma, Mas isso não é nenhuma novidade, né? Comissão. Isso é e histórico. a Luma de Oliveira, ex-esposa dele, né, famosa, ela foi às redes sociais para defender ele e ela falou justamente por isso, Vitorino. Dentre as coisas que ela postou nas redes sociais, ela colocou aqui, ó, parece que os empresários ficam acuados por pseudos governantes. Não deixa de ser então não verdade. dá, é. Olha aqui, ó, gente, dono de vulcanizadora de esquina é achacado por candidato a vereador. O cara vai lá, me dá 500 aí que eu preciso para fazer uma A faixa. propósito disso que Eles são chacados. a Jéssica acabou de levantar, falando da Luma, vamos falar um pouco sobre o Ike. Tu tem algumas informações sobre o Ike Batista, mulher, filhos e O coisas? Ike Batista, ele estava de casamento marcado há muitos anos atrás com a filha da Carmen Marinque Veiga, Sim, se sim, não me sim. falha a memória. Sim. Chicão, tu sabe dessa história, né? E aí teve uma festinha E a Luma foi De na festa. despedida. de despedida de solteiro Se e a apaixonou. Carmen Marinque Veiga, para quem não sabe, é uma das a família Marinque Veiga, uma das mais ricas e tradicionais do Rio de Janeiro, e ele de casamento marcado teve uma despedida de solteiro. Verdade. Quem foi a estrela da despedida? Luma de Oliveira. Igual o Casagueiro e Maradona em Buenos E Aires. aí, Se apaixonou. simplesmente ele se apaixonou. Gente, imagina um escândalo na época. Na época não existia internet, Facebook, pra gente ficar sabendo desse babado todo, Eu né? conheci a Luma com 28 anos de idade. É uma das mulheres mais lindas que eu vi ela na é minha vida. maravilhosa. E até hoje, né? Ela é E o maravilhosa. Renato Até hoje ela é Portaluppi linda. teve com ela e foi dizendo numa revista que teve com ela, dizendo que ela tem uma espinha aqui. Eu achei aquilo ali meio nada a Tá, que ver. coisa de Renato Portaluppi. Não deve ter dado bola pra ele. Vamos adiante. Aí Não ele deu casou bola com pra a ele. Luma. Ficou com ela. Ele casou vamos com a adiante. Luma e ele se tornou Casou. famoso no Brasil por ser o marido da Luma de Exatamente. Oliveira. Porque ela Ele usava diz um- isso. A madrinha de Uma bateria, coleira. ela usava a coleira com o nome dele na avenida, seminua, mas com a coleira, com a Ike, tinha toda aquela coisa de E fetiche. teve uma polêmica barata. Do bombeiro, E o que o bombeiro Brasil Não, isso é conheceu- depois, isso é outra história. E O Deixa eu ele contar Brasil um pouco conheceu o ali. Ike através da Luma. Tiveram 2 filhos e tal. Aí o que acontece? Luma, cansada do Ike, dos seus milhões, foi fazer um evento no Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros, que o do Ike Rio de patrocinou. Janeiro, que o Ike bancou, Teve né, um bombeiro lá que o mostrou a evento. mangueira pra ela. E aí Albucacia, ela né? se encanta pelo Albucacis, Albucacia. que se tornou também um famosíssimo à época, Cara boa né? pinta, né? Cara bonitão Ele e que tal, e mexia foi com a o mangueira pivô lá, da separação dela e do Ike Batista. Tá vendo? Ela tá com ele agora, Não tá. Depois ela teve outros namorados Mexendo e com a mangueira lá, tal. se apaixonou. Mas ela se apaixonou pelo Nós estamos Ike. passando informação. Não, e é verdade. verdade. Tem muita mulher que... Não, e o né? Wake teve muito fair play.
Ele foi guampeado. Chama fair play isso? Fair play, ele levou na elegância. Cada um chama do outra jeito mulher que mais quer, legal né? que a Luma. Até. Levou de boa. Chifre, mudou. E o Ike Batista, em 2009, foi citado pela revista Forbes o 7º homem mais rico do mundo. E hoje foi manchete em vários jornais internacionais dizendo que o Bill Gates brasileiro havia sido preso. Eu só gostaria de completar falando dessa família Mayrink Veiga. A família Mayrink Veiga era uma família tão poderosa no Rio de Janeiro que existia uma grande rádio no Rio de Janeiro chamada Rádio Mayrink Veiga do Rio de Janeiro, que foi fechada em 1965 pela Revolução Redentora, que fechou essa grande rádio do Rio de Janeiro. Era a Rádio Tupi, Rádio Globo e Rádio Mayrink Veiga, sendo que a Rádio Mayrink Veiga, junto com a Rádio Nacional, eram as duas líderes. Eram as duas rádios campeãs de audiência. A Mayrink Veiga tinha radionovela? Ou era tinha só novela, funcionava em 1220. E a Antônia Mayrink Veiga foi uma das mulheres mais bonitas do Rio de Janeiro. Hoje deve ter uns 45, 50 anos, continua lindíssima. Mas eles continuam ricos, Mário? Continuam, vocês são armadores e tal. E a frequência da Rádio Mayrink Veiga, que era 1220... O Ike também é armador de confusão. 1220. Passou para quem essa frequência, esse canal internacional? Para quem? Para a Rádio Globo. Azar! O Ike que tinha a tradição de botar em todos os nomes das empresas dele um X no final. Que ele achava que essa letra multiplicava. O sinal da Ganhava 15 mil reais o cachê para mulher. Gostava só de mulher de programa. 15 mil reais. Olha o que a Rose diz. Olha o que a Rose diz. Aqui no WhatsApp. Se fosse inteligente, não roubava. Tinha competência para ser rico e não ladrão. Ai, que safadão do Brasil. Roubou porque quis, diz a Rose. Fazer negócio com o governo, safadão é só 1%. Olha aqui, ó. Já o caso das delações que foram homologadas hoje pela ministra Carmen Lúcia, saiu também no noticiário nacional que a delação de Marcelo Odebrecht acabou causando um rompimento entre pai e filho, né? O acordo dessa delação causou o rompimento das relações entre Marcelo Odebrecht e seu pai. O senhor Emílio, que é o Emílio Odebrecht, é o presidente do Conselho de Administração do conglomerado. O Marcelo é o presidente e herdeiro do grupo empresarial. O pai dele, o senhor Emílio, disse que ele se sente injustiçado com tudo que está acontecendo. Ele se vê como um bode expiatório. Magda? Uma notícia interessante aqui. No estilo, estou atropelando a querida Cris. Vai lá. De Vernan Soares, diz que o Thor Batista namora uma menina aqui de Vernan Soares. Tem até o nome dela aqui. Só não vou citar o nome, de repente. Mas o Ike não pinta lá. Só é bom ela não ficar na frente dele quando dirige, viu? Porque ele tem a mania de matar e depois pagar com cesta básica. Deus dele. Mas que notícia. Deixa eu só concluir aqui. Essa notícia que você deu, Magda, ela é a tentativa dos advogados, e essa vai ser a linha de defesa agora que os advogados vão adotar. Eles contrataram 2 escritórios, um de Brasília e um do Rio de Janeiro, que vão trabalhar junto na defesa dos executivos e dos donos do Grupo Odebrecht, que eles vão adotar o seguinte sistema. A tática de defesa deles vai ser abrandar o crime que eles cometeram, que não tem como negar, com a prática da extorsão. Por isso que eu falei que a figura da extorsão prevista no Código Penal deve entrar nas denúncias que serão encaminhadas à Justiça. A alegação deles é a seguinte: eles vão se fazer de vítimas. Ou seja, a maior construtora do Brasil só conseguia fazer obra no Brasil pagando propina. Claro que não vai colar, né? Mas aí eles vão dizer, se a gente não fizesse, outro faria. E aí a empresa quebrava. Então vai ter esse... O Eike Batista, Marne, vai usar mais ou menos essa estratégia. Embora o advogado hoje tenha negado de que já tenha pronto uma estratégia de defesa, ficou evidente na fala do Eike de que se os advogados não definirem, é o próprio Eike que vai definir a defesa dele, que é, no Brasil, você só faz negócio com o governo se pagar propina. Essa é inteligente. Tá certo. Não, ele tá certo e ele prova isso com tudo, em tudo. Agora, tem uma coisa, hein? O Eike Batista, Marne, eu acho que ele vai fazer uma coisa que o Marcelo Odebrecht está hesitando em fazer. Porque o Eike Batista pode ser tudo menos burro. Ele deve estar muito bem documentado. Calçado. Vocês viram a tranquilidade dele? O Marcelo Odebrecht, na verdade, ele está fazendo o que está fazendo
por pressão do pai Emílio, porque ele não queria fazer isso. O pai dele, Emília, queria que ele entregasse não, todo mundo. Que encheu a paciência dele o tempo inteiro. Para ele entregar tudo. Ele não queria, eles nunca foram alinhados. Ele sempre foi um cara agressivo, o Marcelo, nos negócios. O velho sempre foi um pouco mais calmo, tá? O velho era diferente, o velho obrigou ele a fazer isso. Ele não queria. Agora, por que quando o Eike subiu no avião, todo mundo desceu, hein? Ah, é porque ia cair, né, o avião. Mas, ô Magda... Por que tu acha que o avião chegou quase uma hora mais cedo? O cara veio, ó, ligeiro, ó, o cara vinha assim, ó, pá. Vamos sair, passar logo. E eu também achei estranho o piloto, antes de decolar, ir na asa, abrir o tanque de combustível, meter o dedinho. Pra ver se estava tudo certo, mediu tudo. O Eike Batista em nenhum momento atacou a justiça brasileira. Isso é verdade. Ele é de uma inteligência. Ele tem muito certeza. Sim, supimpa. Não, vou lá, vou responder, não tenho nada. Sabe, o homem é de uma extrema inteligência. Vou ajudar isso. Não reclamou nada, com as para-cabecinha dele, vai dar entrevista, eu tô aqui cumprindo aquilo que eu tenho que cumprir. É um bom moço. Um bom moço. É isso que a justiça quer, é isso que o magistrado quer. E isso aí vai dar muita coisa a favor dele. Mas 2018 ele está em casa contando os milhões. O discurso dele, a minha intenção é colaborar com a justiça. Fazer o Brasil melhor. Uma coisa, Magda, que o Vitorino falou, também me surpreendeu a serenidade dele no aeroporto muito JFK em Nova York, tranquilão ali. Quem conhece ele pessoalmente, diz que o pavio dele é desse tamanhozinho. É curtíssimo. O pavio dele é... Você viu, desceu do avião, se apresentou, cumprimentou os policiais. Agora, ele teve tempo de pensar, né? Sim. O Marcelo Odebrecht não teve tempo de pensar. Ele tentou dar cadeia, fazer toda a manipulação, esconder prova e por isso continuou na cadeia. Eike Batista já teve uma semana aí de prazo para se estruturar e para pensar no que ia fazer. Ele estava avisado, sabia? Mas olha, eu vou... Ele estava avisado. Quem? O Eike Batista. Mas óbvio, desde que prenderam o Sérgio Cabral. Vazou, ele... Não, mas eu acho que avisaram ele, olha, amanhã ou depois de amanhã tá pronta a ordem de prisão, se manda. Eu acho que ele foi para Nova York exatamente... Porque perguntaram, o que você vai fazer em Nova York? Ele foi trair, ele foi deixar a mulher lá, né? Mas se ele não foi avisado, com certeza com a prisão de Sérgio Cabral, ele já sentiu que ia sobrar. Ele já organizou tudo, ele foi lá, mexeu nos dinheirinhos dele lá, largou a mulher e a filha lá, que elas ficaram. Elas bem tranquilas. Ele ficou quicando só por causa daqueles 56 milhões de dólares. Aquilo ele não gostou muito. Agora, eu não sei se não procede o que o Marne falou, viu? Que ele ainda vai se tornar um herói para muitas pessoas. É verdade. Claro. Porque tem uma coisa do American Way of Life que o brasileiro adora. É o cara boa pinta, que ele é um cara boa pinta, milionário, que... Cheio de mulher bonita. Não tem estudo. Isso aproxima muitas pessoas. Nós somos uma classe média sedenta desse tipo de pessoa. É verdade, o herói. Mas bandido é bandido. Mas não é aquele... Pode ser ordem. Bandido não é, não matou ninguém. Ninguém está concordando com o que ele faz. Mas ele é um personagem. A gente está tendo uma outra visão. Ele está com o discurso de que vamos mudar o país. Fiz isso. E ele vai ajudar a mudar o país. Ele está sendo oportuno. O discurso dele vai ser... É esse o discurso. Já está sendo. Inspirado em quem? No Roberto Jefferson. Lembra quando o Roberto Jefferson teve salão? Acabou virando herói. Pilantra também, presidente do PTB, que só dos Correios e Telecos ele pegava 4 milhões por mês. Ele disse, a gente pegava 4 milhões por mês. É que no Brasil não é difícil, né? É que na verdade o Roberto Jefferson fez isso porque não deram a parte dele, né? Mas o grande público não sabe que foi isso. Infelizmente, os brasileiros se motivam muito, né? Ele usou aquela coisa do garoto, eu quero também, eu vou contar pra todo mundo. Tu me dá minha parte, eu vou contar pra tua mãe. Não deram, ele contou pra todo mundo. Eu vou cair, mas eu vou cair atirando. Eu tive a oportunidade de conversar muitas vezes com o Roberto Jefferson no Rio de Janeiro. Eu acho que tu tem uma coisinha escondida em casa. Nós éramos amigos, eu não falei mais com o Roberto Jefferson. Tem alguma coisa. Mas eu te dá com toda essa gente. Não é possível. Ele saiu duro, não pode. Não é de graça. Mas então, se eu sair duro, Tu não pode. Amigo do garotinho, coisa e tal. Tu tem uma sala toda espelhada. Tu é laranja. Primeiro, o Roberto Vai ser citado.
Jefferson... Pra lavar dinheiro. É pra lavar dinheiro. O Roberto Jefferson é um cara Sobe profundamente preparado. Ele é um excelente advogado. É verdade. Tem um domínio de microfone fantástico. Aquela retórica jurídica, aquela semântica, ele vai às raias da perfeição. Se deixar o Roberto Jefferson falar, ele dobra qualquer um. Ele é maravilhoso nesse aspecto. Agora, aquela mala que ele mostrou com 4 milhões, ele desapareceu aquela mala, né? Agora, Vitorino, a OAB do Rio de Janeiro está num processo contra um juiz lá, que o juiz que apreendeu o carro do Eike Batista ano passado está dando banda. Eu já vi esse filme. Porsche Cayenne e Porsche Carrera. Deixa eu te contar qual é a punição que o Conselho Nacional de Justiça deu. Tá, depois porque a Carla vai ler desapareceu as alguns coisas. milhões da conta do Eike Batista. Sabe para que conta o juiz transferiu? Pra dele. Viu? E andava com a Porsche do Eike Batista. E eu nem sou amiga do juiz. Aí sabe o que aconteceu? O Conselho Nacional de Justiça, do alto da sua autoridade, para dar moral e ética ao país, puniu ele de forma severa. Aposentou. Então ganhando. o Eike Batista vai virar Ele nossa está em casa ganhando 30 mil por mês com 50 anos. com o carro do Eike Batista, uma Porsche Cayenne. Você já pensou, Chicão, que as novas namoradas dele, aquela coisa que ele teve na cadeia, que é maravilhoso. A mulher fica com pena, vira herói. Não, mas como é que Eu não sei. O Marne tá muito Olha, o engraçado. Marne Tá revelando isso, tem toda a razão. tá defendendo. O Marne tá levando algum nessa Eu brincadeira. tô defendendo essa história que os ônibus de Porto Alegre podem passar R$ 4,30. Mas a EPTC diz que é 405 no máximo. Mas O prefeito Marquesan não vai deixar. Vamos ver a grana que ele tem. 13,75 já é um absurdo. Fachada Gente, 4 e 5. O Marne, isso tudo é fachada. Tudo fachada. O Marne está lá. Vai, Carla, vai nos Olá, Carla. coisa O Vitorino, pra ti, ó. O Vitorino disse que ricos não vão pra cadeia e ficou provado que não, mesmo que não fique por muito tempo. Mas hoje está lá. E dependendo do que ele falar na delação, vamos ver outros ricos na cadeia também. Beijos, Lia Rocha. Eu vou defender o Vitorino aqui. O Vitorino, eu não gosto do Vitorino, mas vou defender ele. O Vitorino quis dizer, telespectador, cadeia de 1 ano, esses caras não é nada. Cadeia de alguns meses não é nada. Eu quero ver ele pegar 30 anos de cadeia, que nem o Gordon Gekko pegou nos Estados Unidos e Nova York, pelo mesmo crime do Eike Batista. Tu viu aquele cara da pirâmide? É. É o cara da pirâmide, 30 anos. 30 anos. E aí não tem progressão de regime? Aí saiu, avanço de fez regime. outro filme, agora dá palestra. Lá ainda dá palestra. Ganhando dinheiro. Não, é que assim, ó, essa situação do Eike Batista tem um caráter exemplificativo também. Agora, quando eu digo aqui que rico não pega cadeia, na verdade a expressão é... Madoff é o nome do cara. Matoff. Rico não fica na cadeia, é diferente. Ontem a Carla brincou comigo e disse assim... Ontem, mas... Ontem, vocês estiveram juntos. Domingo. Ontem não. Sexta. Sábado tu Não dorme era com a eu, Júlia você achou Menezes. que era? Domingo Sim, tu tá com a Carla. Não tem que A Carla era outra. É a outra Carla, é a loira. Mas o cara joga dos dois lados. Tá, vamos lá. Parou. É fresquinho. Tá, então tá com o nariz que interessa. Mas ele não tem Vamos falar agora. Ele não tem fair. Conta a história de Sexta-feira, a sexta-feira. Carla fez Eu uma acho que ele é brincadeira e disse assim... A Carla virou pra mim e É a disse... tosse. Para, velho. O que eu fiz? Não dá. Eu tô pedindo Ou você silêncio pra eles administra a aqui. favela, eu vou mandar o boy invadir. É piadinha com a tua Tu não cara. manda coisa alguma, fala. O que é? Aproveita e para de reclamar. Não tô. A Carla, quero. sexta-feira, a gente estava falando na situação do Eike Batista, coisa e tal, e nos 56 milhões na Ilha Caimã. E a Carla disse assim, mas tu não aceitaria ficar no lugar dele? Aceitaria. Porque ele vai ficar 1 ano na cadeia. Todo brasileiro aceitaria. Já imaginou sair depois e encontrar 56 $56 milhões nas Ilhas Caimã? Um aninho. O que é um aninho? É o ano mais 60 anos. Olha, eu vou 300 te mulheres dizer, assim. Que uma barbaridade. noite numa cela com 7 pessoas. Calor do Rio de Janeiro. Um calor, sem saber o que vai acontecer Vale contigo 60 dentro milhões da... de dólares. Mas aí eu acho Mas vale que não 60 milhões Tem que de dólares. dormir sentadinho contra a parede. Tem que ficar aqui, ó. Olho aberto e Eu outro fico fechado. assim com a cara, sabe por quê? Atenção. Tu não viu Largados e Pelados, que é a série de maior sucesso do Discovery, para ganhar $5 mil, o cara fica 21 dias sem comer no mato.
Um casal pelado, sendo mordido, tudo. Não, gente, 60 pelo milhões amor de de dólares. Deus. Fica um ano na cadeia, paga todos os A vida preços. não Né? é isso. A gente precisa mudar essa mentalidade. A vida não é só dinheiro. A vida é muito mais do que Mas isso. para as mulheres... Se a gente... Cara, nós estamos falando sério. O Agora Vitorino pode ser que não, porque ele tá com o Júlio Menezes. É amor mesmo. Mas tem diferença, Chicão, em uma pessoa que... Fala sério. Tem diferença entre pessoas precisas. Hoje eu vou te tu não precisa dizer mais nada hoje. O Vitorino não importa porque ele tá com o Júlio Menezes, tá feliz. Felicidade que importa. Desculpa, deixa a Jéssica falar. Chicão, deixa a Jéssica falar. Fala, Jéssica. Ficou no mesmo quarto. Para, deixa a Jéssica falar, gente. Não, é que tem diferença entre pessoas que precisam do dinheiro, que aí fazem tudo pelo dinheiro, e pessoas que já vivem há anos, né, na boa vida como ele vivia. Tem gente que não consegue passar por essas situações. É uma questão de caráter. Tem gente que não se importa em pagar esse preço, entendeu? Tu acha que é coisa de caráter? Ficar um Não, acho que ano, Até uma acho que não é só penitência. caráter. Eu não Achar que tem consigo- razão até. Eles não falou. pensam como a gente, É entendeu? verdade, é outra história. Que fica devendo no cartão de crédito a fatura e fica... Nós é chinelagem. Tem gente Entendeu? que pede dinheiro emprestado, não paga pro outro e dorme. Dorme. Entendeu? Magda, a gente fica... Tem gente que pede pro amigo ser fiador de alguma coisa, não paga, Impedindo não o avisa amigo, que não vai pagar, encalacra o coitado do amigo. Até na televisão Tá? Que tem o que gente mais precisa é de crédito e não tá É que não adianta comparar Tem a muito- mentalidade do Ike, apresentador por de TV exemplo, assim. com a nossa. Fica devendo uma semana no cartão de crédito. Eu quero só dizer Tem uma gente coisa que pra deve Passando. 240 pro amigo e aí passa um mês, passa dois, passa três, não paga, aí vira pro amigo e diz assim: Empresta tu me mais. empresta, tem 100 pila pra me emprestar? Eu já te devo Esqueceu. 240. Essa miseria eu não vou te pagar. Mas aí não tem crédito. na casa. Deixa o Mário me Não, falar. eu só quero dizer uma coisa pra vocês. Vocês, sinceramente, podem acreditar que alguém vai tocar no Ike Batista na cela? Mas Não vai. ninguém, já tá tudo armado, eu te dou tempo ali, vai ter proteção, A cela vai ter que ele comida tá- especial. A cela que ele tá, Não Mari, vai. ele tá com 7 ex-policiais que estão cobrindo pena. Vai pagar todo mundo. Funcionários públicos. É tudo funcionário público, Deus. Ó. É gente que O trabalha. Bernardo que de tem Santa Maria estudo. faz uma Privada pergunta. é coletiva. O Bernardo de Santa Maria faz uma pergunta que eu não entendi. Vocês Vitorino talvez sabe. tenham lido alguma coisa que eu não li. Olá, Magda, encantado com o seu programa e seus convidados. Gostaria de saber se o empresário Ike Batista vai mesmo desistir de morar na Holanda. Se isso é verdade mesmo. Abraços, Bernardo de Santa Maria. Eu não sabia, mas até Eu segunda também não hora está sabia. suspenso. esse Agora, projeto por dele. enquanto, eu acho que ele está desistindo. É, o projeto Era Ele está em Alemanha. Bangu 9. É a Alemanha, não é? Chega de banco dessa. Não é na é a Irlanda. Alemanha. Exatamente. Mas Ó, viu? O Fernando Moraes faz um acréscimo aqui, vem ao encontro do que eu acho que alguém falou aqui na bancada. O Fernando Moraes disse que pavio curto, por isso a Luma largou o dele. Diz que barra. Teve um outro também na parada, né? Mas o outro tinha mexer com a pavio mangueira lá. mais É, longo. mas é Gustavo com a- Vitorino tem um pavio era pouco mais de calma comprido. no pavio era mais nível do programa. O que mexia com a mangueira tinha um pavio mais comprido. Então, não, gente, essa hora não dá ainda para falar Eu assim. acho, pode né? Acho falar. que tu Olha podia aqui, ser ó. um pouquinho mais Não elegante. é bom falar, né? Em nenhum Repercutiu momento. hoje a história do Banrisul. Batata tá assando. O governo federal está muito interessado no Banrisul. O Piratini já disse que não vai tocar no Banrisul. Não tem a menor A chance. Assembleia Legislativa, todos os deputados que eu falei, mas nem que a banda tussa, olha, nem que cresça cabelo no Chicão, a gente vai vender o Banrisul. Ah, mas que E exemplo. mais, Cadáver. e mais, bastante. a Constituição Estadual determina que para privatizar seria necessário um plebiscito. Olha, vai dar 98%. Eu vou pra frente de bandeirinha do Banrisul, eles não botam a mão mesmo. Alô, Brasília. Alô, Brasília, esqueçam o Banrisul. não. Tirem as mãos do Banrisul. Pega excesso. Vamos catar coquinho, como diz o apresentador desse programa. Sabia, mas rolou uma pesquisa esse fim de semana na mídia que o Sintax está mais barato que o Uber.
Mas a gente tem falado pode aqui. escolher também o motorista. Tem o aplicativo, Tudo, né? Pode escolher tudo. Faz horas que eles lançaram. O Nozar mostrou para ele. Sabe como é que funciona? Assim, ó, tem o taxista que quiser participar dessa promoção do aplicativo do Sintaxi, é o seguinte, ele dá 50% de desconto na corrida e desses 50%, eu acho que é 20% ou 30% é reposto pelo Sintaxi, que é da arrecadação do próprio taxista. O Sintaxi entrou para derrubar todos os O outros. aplicativo é igual o Uber, tu vê o carro Isso, a mesma Que eu tô coisa. falando, o Super legal. Sintaxi, esse aplicativo do Sintaxi não é novidade. Já Não tem, é novidade, é só que agora com essa promoção... o Sintaxi entrou para rachar no meio todos. O Cap ficou tudo Nozar, que é o presidente do É. Sintaxi, disse, olha aqui, ó, já que é para brigar, então vamos brigar. Porque é assim que tem que ser. Olha aqui, ó, boa noite, bancada. mesmo Já que dela, estão falando de certo. transporte, O Vitorino tem toda a razão, viu? Mas é um gênio, viu, Vitorino? muito. É um Ike. Já que você... É um Ike Batista. Fizeram as pazes. 156 milhões da Ao contrário. E com o Júlio Já Menezes que e a vocês Fundação estão... País. eu acho que o Júlio Menezes está fazendo muito bem para ele. Até a Magda. Já que você... Júlio Menezes tá fazendo Já que vocês estão falando de transporte, presta atenção. O nosso telespectador, o Pedro Bertoli, diz o seguinte, a respeito da notícia que o Marne leu agora há pouco. Boa noite, bancada. O motivo para o aumento da passagem a R$ 3,75 não era a implantação de toda a frota com ar-condicionado? Outra coisa, diz ele. O prefeito Marquesan disse, e é verdade, ele disse há poucos dias, não haverá mais o uso de dinheiro no ônibus. Logo, não haverá o cobrador. Sem cobrador, é um gasto a menos com o pessoal. Por que aumentar a passagem se, teoricamente, o custo vai diminuir? Atenciosamente, Pedro Bertoli. São Calma, coisas, Pedro. Pedro, são Calma. coisas que estão sendo Essa tecnologia é uma tecnologia conjecturadas. cara, importada, E não vai é pra levar agora. tempo para implantar. Só o ano que vem. Para você ter uma ideia, a implantação desse sistema vai custar o salário de muitos meses de cobrador. Na verdade, é aquele negócio que você investe agora para esperar 5 anos para recuperar o dinheiro. Então, não é bem assim. Muita calma nessa hora. Maurício Oliveira de Souza fala sobre o mesmo assunto, tá? E ele diz exatamente assim como tu. Está surgindo um assunto que a Prefeitura de Porto Alegre futuramente vai acabar com os cobradores. Minha opinião, diz ele, é que os cobradores não estão ali apenas para fazer a cobrança, mas também ajudam as pessoas com informações, auxiliam o motorista, auxiliam idosos, etc. Acredito que sem a presença do cobrador, a bagunça no ônibus vai piorar. Maurício tem razão. Não é tão simples assim eliminar a figura vai levar do um tempo, cobrador. Tem razão. Agora, a discussão a Carla tem coisas a horas É que a discussão sobre o reajuste da passagem... É uma coisa... Ela ainda não está definida porque eles aguardam a negociação do sindicato dos rodoviários com o sindicato das empresas de transporte coletivo de Porto Alegre. Então, assim, eles têm que primeiro chegar a um denominador comum para saber quanto de reajuste vão dar aos motoristas e cobradores, para saber qual o custo que vai incidir sobre a nova tarifa. Os cobradores, motoristas pediram 8% de reposição. O sindicato está oferecendo bem menos. Eles devem chegar num acordo. Precisam sentar e conversar só, mas devem chegar num acordo. O problema maior parece que nem é o índice, é que o sindicato das empresas quer pagar em 2 vezes. E eles querem uma vez só, o que é perfeitamente justo. Então, assim, quando definirem o coeficiente, aí sim vai ser repassado o custo. Eu acho que se passar de R$4, isso já é abuso. Até o 4,5 eu já acho muito. Eu também acho. R$4. No máximo 3,75 e isso é para daqui a pouco. mais. Vamos lá. 3,75 agora. Já é 3,75. Teria para 4. Quando for para 4. Carla. E sempre acontece isso, né? Durante o ano, sempre vem no início do ano, sempre vem essa discussão do aumento da mas passagem, porque é a época que se faz isso. É a época. Eu queria responder para Daiane de Pelotas, que ela disse o seguinte: primeiro, ela queria que o Vitorino falasse o que falta para o Lula ser preso. Só que antes de tu responder, por favor. E aí ela disse o seguinte, que eu disse que a vida não é só dinheiro. É claro que a gente precisa de dinheiro, a gente não vive de vento. Dinheiro faz parte, é importante. A gente precisa de dinheiro, é óbvio isso. E aí ela disse o seguinte: estou doente, precisando fazer uma cirurgia. Se eu tivesse dinheiro, já poderia ter feito. Estou esperando pelo SUS. As pessoas morrem por não ter grana. É verdade, mas a gente estava se referindo, eu estava me referindo àqueles que
já tem dinheiro suficiente para pagar uma cirurgia e tudo mais, e querem mais e mais e mais, e acabam roubando da gente, tiram a nossa fila no SUS. Acabam com o dinheiro da saúde, o Rio de Janeiro é a prova disso. Os funcionários públicos que não estão recebendo, tá um caos o Rio de Janeiro, porque agora a gente está vendo que o dinheiro do Rio de Janeiro, aquele Sérgio Cabral levou... Está na sala espelhada do Sérgio Cabral, lá está todo o dinheiro na sala espelhada. É uma coisa leva a outra. Então, muito do nosso país não ter o serviço para oferecer é porque muita gente tem roubado o dinheiro que a gente paga do nosso imposto. É a ganância, né? É, exatamente a ganância. Então, para ganância não dá para justificar. Não dá. Bolívia, Venezuela, Equador e Cuba. 32 bilhões de dólares de dinheiro do trabalhador brasileiro que foi para lá fundo perdido. Exatamente. Isso aí é mais revoltante que é mais revoltante do que qualquer Bolívia, coisa. Venezuela, Isso foi feito pelo governo. E Cuba, o Porto de Havana foi... Isso foi feito pelo governo brasileiro, não foi o Ike Batista. Foi o governo brasileiro. E aí cantando de galo em pesquisa. Foi o governo brasileiro que mandou esse dinheiro todo. Sim, eles mandam a fundo perdido. Agora eu faço uma pergunta, Faça a pergunta, Marne Barcelos. Vitorino, eu faço uma pergunta. Qual é a importância para o Brasil fazer um porto do porte que tem o Porto de Mariel lá em Cuba? É para atender os interesses americanos. É o que o Trump disse, não vai dar mole para mexicano. Não, mas não é para o Brasil. 2 bilhões foram colocados. Fizeram o porto, você vê o que aconteceu? Fizeram o porto e aí o governo cubano não fez o acordo de cessão de direitos do porto com o Brasil. Fez com os Estados Unidos. Sim, claro. A gente construiu um porto para os cubanos faturar em cima dos americanos. Levar os navios cheios de... Olha que maravilha. Foi o presidente mesmo? Não, isso foi coisa do Lula. Tá, falando... Olha aqui, ó. Ainda vem não, porque eu vou defender. Vai voltar aos velhos tempos, vai voltar não sei o quê. Aí o cara tá em primeiro lugar. Mas é que não tem outro candidato. Não acha, Magda? É que nem o namorado dá uma plástica para a mulher briga e fica com o outro. O outro é a benéfica. É a mesma coisa que você comprar o presente para o seu namorado ou para a sua namorada em prestações. O que tu vai comprar para Tu compra uma camisa, tu compra uma camisa pro teu namorado, ou compra um vestido para tua namorada em 4, 5 vezes, ou 6, 10, então é um problema. Aí daqui 2 meses vocês brigam. Aí tu fica pagando aquela presta e o cara ou a guria estão saindo. E tu leva a mulher pra viajar e na volta a mulher te dá um pedal. Isso é horrível, gente. Com a fotografia. Tá namorando? Dia dos namorados? Namorado do teu namorado, compra à vista. Se não pode comprar, não compra, porque depois é horrível pagar a prestação e ver pra ele. Você sabe que tem ações na justiça de ex-namorado, ex-marido pedindo peito de volta? Não, o Alexandre Frota foi o Alexandre Frota queria pedir da namorada dele. Mas é muita chinelagem. E a justiça não pode tirar. Sabia que pode tirar? Acredite. A justiça tem que se botar na gaveta. Acredite se quiser. Pode tirar. Acredite se quiser. Não. Tem, é verdade. Tem. Não, mas como assim pode? Processo. Eu sei, daí o que ela faz para se defender? Cobra o aluguel. Bah! E como é que ela vai mensurar esse aluguel? Não é como? É isso aí. Eu acho que o cara não vai ter que pagar Ele deu X beijo, o mercado paga tanto, você, papai, dá um prorata. Meu Deus do céu. Seguinte, não, olha, pior do que isso, só 2 isso. Só 2 isso. Bernardo Madoff. É o homem da pirâmide. É o homem da pirâmide. Dona Magda, tem 2 assuntos Por rápidos favor. que eu Não, gostaria pode de ser falar. até demorado, porque Não, nós aqui bem estamos rápido. cabeludos. Hoje é o dia... Depois rasparam a cabeça do Ike, as coisas cabeludas passando por aqui. Hoje, dia Do lado de lá 30 tem de muita coisa. janeiro, Ah, tá bravo. Amor cabeludo. é a data de aniversário de um dos homens mais importantes da história dos Estados Unidos. Se ombreia a George Washington e Abraham Lincoln. Eu falo do presidente Franklin Delano Roosevelt, que embora tivesse poliomielite, em 1933 assume a presidência dos Estados Unidos, criando uma nova história para aquele país com um projeto chamado New Deal, Novo Acordo, dando emprego para todos aqueles que quisessem trabalhar nos Estados Unidos. Segunda medida que ele faz, acaba com a lei seca, porque até aquela época, 1933, não se podia vender bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Consegue um grande homem de finanças chamado Bernard Baruch,
que seria o seu grande secretário de Estado, que criaria as leis, depois disso já na guerra, do armamento, de armamentos e empréstimos, emprestaria aviões e destroyers e tudo mais, ocasionando o grande impacto que seria a presença dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial, a partir de 7, 8 de dezembro de 1941. E no dia 30, no outro lado do mundo, na Europa, assumia a chancelaria da Alemanha um senhor chamado Adolf Hitler, cujo o principal slogan criado por Joseph Goebbels era este, que eu vou dar para vocês agora. Reich, ein Reich, ein Volk e ein Führer. Um povo, um país e um líder. Assumia, então, paralelamente, em 1933, a Alemanha, Hitler, e ele, o grande presidente Franklin Delano Roosevelt. Vejam só que data impressionante esses dois acontecimentos, que mudariam a história. Até hoje, o presidente Franklin Delano Roosevelt é considerado talvez o maior presidente do século passado na história dos Estados Unidos. Ele se ombreia aos grandes presidentes, como eu falei, George Washington e também Abraham Lincoln. E em 1948, Marne, morria Mahatma Gandhi. Isso. Dona Maida, eu queria dar um drops fashion. No filme Grande Mercenário 3, Stallone está em Bucareste, num café na frente de um hotel, campaneando, espionando Mel Gibson, que é o Stone Banks, que é um traficante de arma. No filme, ele usa um óculos igual esse aqui. E todo mundo pensava que era o Ray-Ban que o Stallone estava usando. Não, a Ray-Ban queria um royalty e o Stallone comprou na Itália, antes de ir para a Romênia, um óculos, uma grife italiana bem desconhecida, Da Vinci, uma grife nem muito badalada. E o óculos exatamente esse aqui. Só que ele não poderia falar no filme que o óculos era um modelo aviador, porque o aviador, como o Marne sabe, é uma patente que a Ray-Ban traz desde a Segunda Guerra Mundial. Aviator, né? Aviator. Então se tornou um Da Vinci piloto. Esse é o óculos do Stallone. Muito bonito. O Aviator de ti é um elogio. O Aviator tem a mesma estrutura Que é a história do Howard Hughes. O Aviator tem aquela curva atrás da alça. Exatamente. Eu tenho um Aviator, é por isso que O senhor tá com E dinheiro, o caçador tem aquela parte em cima, uma outra ponte em cima de Isso, que tem uma ponte em cima. O Aviator não tem a ponte, mas ele tem a coisa que prende aqui, porque... Douglas MacArthur porque usava. na época eles baixavam a carcaça, né? E entrava. Então no tanque, muito e o preso. atirador tinha que estar com o óculos ficar preso, assim. bem preso. Isso aí é uma notícia fantástica, nem um programa de televisão fala. Maravilhosa. E você sabe qual é a lente que vai você sabe qual é a lente que vai no Não, querido, Ray-Ban? não sei. É a Ray-Ban, que é a Bausch Lomb. A Bausch Lomb. Foi a que descobriu o filtro para raios infravermelhos. Oh, que maravilha. Ultravioleta. Caros amigos, falem. Que é a lente M15. Para continuar. O padrão, o nome da lente é a lente M15. Espetáculo. Só Isso é fantástico. Só esse programa sabia isso. Graças a Deus. Obrigada. Muito obrigada para vocês. Graças a Deus vocês existem. Falando em acontecimentos, né? Falando em acontecimentos, em datas, não sei se vocês lembram, mas no dia 29 de janeiro de 2016, ontem, hoje dia 30, ontem fez um ano daquele temporal terrível que devastou Porto Alegre. Que destruiu Porto Alegre e parte da região metropolitana. Traumatizante. 120 quilômetros por hora os ventos. Ninguém consegue esquecer isso, né? Caiu a torre da 5 dias sem luz, sem água. Caiu Eu a não torre da esqueço Tinha aqui porque do eu lado, tava na até hoje rua. não colocaram a torre da Tinha aqui do lado. Caros amigos, tenho a sensação de que agora a Lava Jato vai conhecer o rombo feito no BNDES. Aí sim ficaremos pé da vida. Esse sujeito, que é o Ike Batista, veio para salvar o pescoço dele. Não é bem o pescoço dele que está escrito aqui. Tomara que o Sérgio Moro não deixe barato. E o Lula deve estar dormindo com overdose de Rivotril daqui para frente. Abraços. Quem escreveu isso foi a Ana Maria Weisheimer. Eu acho que a Ana Maria fez direito comigo na PUC. Ou é muita coincidência o sobrenome. E ela escreveu muito engraçado, que ela escreveu no lugar do pescoço, que eu estou dizendo para vocês. E ela bota assim, o futuro ao Ike que pertence, disse ela. E ela não deixa de ter uma certa razão. Carla, lê esses teus...
Houve formatura de... Bom, abrir agora o WhatsApp. Houve formatura de futuros advogados na Pontifícia Universidade Católica e o prefeito de Porto Alegre não cantou o hino nacional. Como é que é? Hoje formatura? Formatura de futuros advogados na Universidade Católica e o prefeito de Porto Alegre não cantou o hino nacional. E aí? Bom, eu não sei se o hino nacional era cantado Rui ou de não. Oliveira, aqui de Porto Alegre. Magda, Faz parte do protocolo. Magda, posso dar o meu último drops da noite? Não precisa ser o último. Eu sou um cara muito incisivo, muito inteligente. Eu não fico falando. Eu quero mandar um beijo para uma pessoa que está sempre ligada no programa, que gosta muito da minha performance na televisão, no rádio, na Grenal e ligada aqui na PAN, porque é a mulher mais linda de Tramandaí que te conhece é a Nanda Guerra, que é a super loira de Tramandaí, sempre ligada na PAN, diz assim, Chicão Tofani é muito charme, é um fashion, uma pessoa parece que não existe, está fora da realidade. Tá, então se não existe, deixa eu dar uma informação. Não, o teu negócio é o Júlio Menezes. O teu negócio é loiro, não é loira. O meu negócio é loira, não loiro. Tá parecendo ciúmes, hein? Tá com ciúmes. Não tô. Eu errei. Olha, Errei, mas quando eu erro... Negociou uma capa da Salto graças a Deus, quando eu erro, graças a Deus, tem os nossos telespectadores para consertar. Térbio Fagundes, obrigado pela ajuda. A lente não é M15, é G15. Ele me interrompe por causa disso. Não, a informação aqui... Eu não poderia viver sem essa informação. Vitorino, qual é o QI do Ike Batista? eu também mudou muito a minha vida. Qual é o QI do Ike Batista? Ele é bem mais que 250, bem mais que outros que andam por aí. Não começa que depois Só não porque garante a Nanda Guerra, uma mulher lindíssima, está organizando um fã-clube meu em Tramandaí, um fã-clube feminino, diferente da tua operação, que quer ser capa da Saltstar. E tá... tu tá que nem as mulheres lá nas quebradas. Eu vou ser capa da revista e vou sair... Chicão Tofani, presta atenção. O seu Eduardo Azevedo, nosso telespectador, mandou um e-mail longo, magoado, ofendido em nome das mulheres, pelos direitos da mulher, que tu ofende muito as mulheres. E aí, negócio de dinheiro? Não, é bom é que tu sabe o que tu diz. Amor, não diz mais isso, porque ele fala aqui em processo, ele diz as mulheres dessa bancada não se sentem ofendidas com tamanhas burrices que esse senhor diz para vocês. Que vai pra noite. Não tem mais ninguém para convidar para esta bancada. Me admira as mulheres da bancada não tomarem uma posição. As mulheres de minha família e amigas não são assim como esse senhor fala. O Vitorino se desiludiu e trocou de rolo. Então tá, seu Eduardo, a gente fala pra ele não dizer isso pra gente. Ele não vai dizer mais. A gente não concorda, com hipocrisia essa sociedade aí, mano. Diariamente. A gente fala, seu Eduardo. A gente fala. Ele não vai dizer isso pra nós. É que também não serve. Não, quero que tu defenda, porque é uma incoerência. Vou defender. Acontece que o Chicão Tofani fala isso com muito charme. Ele fala em tom de blefe. Brincadeira. Ele faz isso pra provocar o Gustavo. Vai ter um grande amor esse ano, segundo o pai Paulinho. E se o grande amor vier pobre? É um grande amor com uma casinha bem humilde, quintão. Mas vai de Buzuma pra cá. Não sei se tu vai gostar. Eu posso te dar a resposta quando ele chegar. Deixa pra depois. Porque a Magda é uma mulher bem resolvida, tá bem de vida, tem salários. Mas se ele quisesse encostar, eu não vou gostar. Tu não ia. Eu já cansei de discutir. O Vitorino já gosta. Cansei de discutir isso com o Chicão Tofani, já cansei de ser chamada de madre, de freira e de tudo mais, porque ele acha que seu amor não é necessário acreditar em amor, ele acha que o dinheiro é mais importante. Então não adianta discutir isso. Vamos mais discutir esse assunto. Olha o que disse a nossa telespectadora. Presta atenção. Tu que sabe. Olha quem está aqui. Aldrin. Ai, Jesus. Eles temem a Aldrin Boff. Vem cá. Olá, Magda. Chega de falar sobre o Ai Querir Demos. Desculpa a brincadeira. Isso é igual às novelas da Globo. Baixo calão, onde o vilão vira mocinho. O que muito me estranha é que quinta-feira passada fez uma semana que o ministro foi assassinado e a mídia nem comentou. Já caiu no esquecimento para variar. Brasileiros com memória hipercurta. Justiça. Vocês não perceberam que vivemos em pleno fim dos tempos? Leiam a Bíblia no seu último livro, Apocalipse, e vocês constatarão isso. Não vamos
vamos muito longe. Ah, podem discordar do que eu digo, pois a verdade sempre é contestada. Que Deus nos salve. Abraços, Aldrin. Aldrin hoje escreveu só pra brincar. Falando nisso, né, Fala. E falando em mulheres também, a gente pode falar hoje de uma mulher que teve uma atitude louvável, que foi a ministra Carmen Lúcia. Essa mulher maravilhosa. Mulher maravilhosa, de coragem, de atitude. Pegou para ela e homologou as 77 delações do grupo Odebrecht. Agora vai para a Procuradoria-Geral da República e daí da Procuradoria volta para o STF. Ainda não se sabe quem será o relator da ação, mas a ação continuou. Ela, semana passada, tinha determinado que os juízes auxiliares escutassem os 77 delatores e foi isso que eles fizeram. Passado esse prazo, ela foi lá e disse assim, o processo continua. Delação homologada. Eu não gostei. Eu gostei. Não, assim, Carla, olha bem, eu não gostei pelo aspecto jurídico. Porque... Eu acho que pode ser contestado, é isso? Impugnado. Por quê? Porque assim, ó... Vamos tentar impugnar de qualquer forma. Porque assim, isso ó, aí o regimento... Não é isso que ela tinha que fazer? O regimento interno, o artigo 38, combinado com o artigo 68, permite que ela tenha o poder executivo sobre o relator, sobre a relatoria. Mas pelo princípio do juízo natural, ela não pode exercer atos no processo. E ao homologar a delação premiada, ela exerceu um ato no processo. Mas ela é a plantonista, né? Ela que está de plantão. Não, mas ela não pode exercer ato no processo. O plantão é para atos em sede extraordinária, ou seja, mandado de segurança, enfim. Então, assim, na minha opinião, isso vai render, digamos assim, combustível, vai render muita munição para a defesa. Todos certamente vão utilizar o artifício e vão tentar entrar com impugnação. E aí vai depender certamente do plenário, porque os atos dela, para serem anulados, só podem ser anulados agora pelo plenário. Então, eu não sei, eu preferia que a ministra Carmen Lúcia tivesse nomeado um relator dentre os ministros lá existentes, nomeia o relator logo e pede a ele, olha, você é o relator, libere isso aí em 1 semana, 10 dias. Eu acho que ela fez bem isso aí. Sim, não, todo mundo gostou. Tá andando, mas não é assim. Tá certo. Vamos lá, vamos embora. Vamos tentar. Prezado, sobre o comentário do fim da lei seca nos Estados Unidos em 1934, como vocês imaginam que seria a reação da imprensa e das redes sociais se estivéssemos vivendo hoje a lei seca no Brasil e se algum governante propusesse o fim? Abraços, Mário Lourenço Ritter. Bom. Ué? Não sei. Chega a volta da bebida normal, como sempre se vendeu bebida aqui. Vamos lá. O Marne tem Marne dá uma informação. Olha, aqui tem uma notícia importante que a Odebrecht delata 10 parlamentares e 2 ex-governadores gaúchos. Será? Tá aqui, ó. Um senador e 9 deputados. Os gaúchos mencionados na delação são ligados ao PMDB, PT, PSDB, PTB, PSB e PP. Quem são? Não sei. A não maior se parte sabe. dos casos envolve Caixa 2, recebimentos de recursos, etc, etc. Em algumas situações, o dinheiro teria sido pago para que a Odebrecht tivesse facilidades em licitações nas quais concorria ou até para a prorrogação de isenções fiscais. Uma delas é a Trenzúbio, ramal entre São Leopoldo e Novo Hamburgo, a Taquarembó em Dom Pedrito, a represa, indícios de pagamento de propina, esses empreendimentos e e-mails trocados por integrantes do setor de operações estruturadas da Odebrecht, departamento encarregado de distribuir vantagens indevidas. Está tudo sob segredo, Exatamente. né? Um senador, 9 deputados e 2 ex-governadores. Então nós estamos cheios de ex-batista aqui também. Sim. É a mesma coisa. E a OAB, o presidente da OAB está defendendo que se quebre o segredo de justiça para evitar vazamentos, né? E acabar prejudicando as delações. Então, hoje ele se manifestou dizendo que a OAB tem essa posição de quebrar o segredo de justiça. Vitorino, tu não acha que tem que dar o nome para esses caras também? É uma estratégia jurídica, aí, sabe por quê? Explica o que é isso. Porque assim, ó, se tiver segredo de justiça, qualquer coisa que vazar, o Rodrigo Janot vai anular. Invalida, né? Lembra aquela delação que todo mundo esperava? Perdeu-se Nome de Rodrigo Janot. Dá o nome dele. Então, assim,
Se não tiver em segredo de justiça, pode vazar o que vazar. Exatamente. Entendeu? Por isso que a OAB quer que não apenas seja transparente, ou seja, a população sabe o que está acontecendo. Que é para evitar o invalidar. Mas principalmente para evitar a impugnação. Informações seletivas. Sim. Né? Sim, porque você deixa vazar tudo, quem interessa. Vaza alguma coisa, exatamente. Deixa vazar quem interessa e anula aquela parte, aquela fatia. Mudar de assunto? Pode ser, Magda? Acho que sim, senão ninguém tem mais... Vamos lá. Bom, ontem vários fãs, as redes sociais pararam para assistir a eleição da Miss Universo 2017. O que deu de assunto isso? Deu muito assunto. A Miss Universo 2017 é a francesa Iris Mittenard. Ela tem 24 anos e em 27 anos é a primeira europeia a ser eleita uma Miss Universo. A Europa quase nunca ganhou, sempre a América do Sul. Ela é linda, hein? E a Ásia é lindíssima. Ela é uma estudante de odontologia, 24 anos, muito linda. Foi uma festa maravilhosa, mais de 80 delegações nas Filipinas, em Manila, capital das Filipinas, para eleger aí a Iris, a Miss Universo 2017. Só que quem roubou a cena não foi a Miss Universo, foi a Miss Canadá, que ficou no top 9. A mais gostosa. Bem gostosa. A mais gostosona. E ela roubou a cena, tá aí, ó. Ela no desfile de biquíni, inclusive com a Miss Brasil, né? Tá, a Miss Brasil junto, tá aí, ó. E essa é a mulher de tudo que eu me quero. É o caminhão da carne. É uma mulher de tudo que eu me quero. Olha que Tá aí, máquina ó. mortífera. A Sierra tá expandida. Burchell, que é a Miss Canadá, ela ficou no top 9 e dividiu as opiniões nas redes sociais. Essa é a Miss Brasil. A Miss Brasil ficou no top 12, merecia... Não, o Canadá é mais legal. Merecia avançar na competição brasileira, Raíssa Santana. Maravilhosa. Mas não conseguiu. Mas a canadense, aí ó, a Sierra, ela dividiu as opiniões nas redes sociais. Muitas pessoas achando que ela foge dos padrões de um concurso de beleza e outras pessoas defendendo que uma Miss não precisa ser uma Barbie plastificada, como era o termo mais usado nas redes sociais. Para os homens, a Canadá é a mulher ideal. Mas claro, com certeza, mas é que foge do padrão de Miss. O outro é o padrão de moço. Mas aí é que eu te pergunto, que padrão é esse? Que padrão é esse? Que padrão é esse? Padrão é gostosa. Eu também não concordo com este padrão que é imposto tanto para os concursos de beleza e também para as passarelas. Mas, infelizmente, tem, né? Tem mas esse eu acho padrão que, de beleza eu acho mais que magra. esse padrão está fazendo com que as pessoas fiquem esquálidas, Claro. com que as pessoas Doentes. fiquem doentes, com que as pessoas morram, tenham bullying. Pega aquela máquina canadense e bota mais 4 magrelas daquela descer para deixar. Vem que vai mais Não, tem toda a razão, Vitorino. Agora, aquela é mulher para mulher, essa é mulher para homem. Isso. Ô Magda, a Sierra, que é a Miss Canadá, ela já participou de outros concursos com o corpo nos padrões, que a gente costuma dizer. E quando ela foi eleita Miss Canadá, de fato ela estava um pouco mais magra. E ela disse, eu não vou ceder essa pressão. Não vou, eu vou fazer como eu quero. Ela é competidora de maratona, ela corre, ela é saudável. Só que ela tá um é uma mulher com curvas, né? É uma mulher com curvas. Ótima, e ela foi para as redes sociais e muitas mulheres se sentiram representadas pela Miss Canadá. E ela foi para as redes sociais dizer o seguinte, é preciso ter disciplina para ter um corpo de Miss Universo, mas também é preciso ter disciplina para ser aceita numa faculdade de Direito, para correr uma maratona. É preciso ter disciplina para sermos como não somos. Como eu sempre falo, tem que ter disciplina. E a Venezuela não falou nada. Não, mas tem uma coisa também, né? Para ser Miss, para ganhar, não é só ter a beleza, né? Não. Tem elas ficam um tempão, elas são avaliadas numa série de coisas. Elas têm que responder algumas perguntas. Né? Cultura geral. E na oratória ela gabaritou a prova dos jurados, a entrevista dos jurados. Ela ficou muito triste, muito magoada. Eu acho que a francesa foi a politicamente correta na atual situação mundial. Há quem diga que o Miss Universo é um cargo político. Mas não tem aquele filme de brincadeira que a Sandra Bullock faz? Miss Congeniality. A Miss Simpatia. A Miss Simpatia. Exatamente por causa disso. Aquele filme é uma brincadeira com os concursos. Você tem que ser, além de bonita, tem que ser politicamente correta. E a quem pertence o concurso?
Não é mais. Não é mais ao Trump. Não é mais ao Trump. É a segunda edição. A segunda. Não puxaram. Não é obrigado a saber, gente. Não é obrigado a saber. 2015 foi a última edição dele. 2015 foi a última edição que era do Donald Trump. Olha a brasileira Aí a Raíssa Santana. Eu particularmente, eu achava ela muito mais bonita do que várias que entraram no eu top também. 10, né? sim. Mas não é só beleza. Mas não é só beleza. Não é só beleza. E sabe uma coisa que me chamou Ela muita deve atenção? ter rodado em alguma coisa. Não, tem algumas Magda. coisas que eles consideram, por exemplo, quem responde em inglês. Isso, eu ia falar. Quando chamaram as 13 Ou pelo menos um semifinalistas, idioma. todas falando em inglês. A brasileira foi a única que Esse é titubeou, um problema. respondeu mal pra caramba. então já é. E o problema, eu acho que é o inglês das Porque a escolas. Miss Universo não deixa de ser uma Ninguém relação aqui no Brasil aprende A inglês. Miss Universo falando tem um estudando. papel importante. O problema é Hollywood o país. Nós vivemos num país jeca. Mas é o inglês Jeca é das bom. escolas. País jeca. Jeca é A Miss Singapura falava inglês. Todas falam inglês. A Miss Aqui ninguém Venezuela fala falava inglês. espanhol fala A aqui. Miss Porto Rico, Costa A Rico, Filipinas, Diabo a Rico, ela falava Tailândia, inglês. todas falam. A nada. colombiana, As todas mulheres não falam querem se inglês. aprofundar aqui. O problema acho que é o Esquema inglês toma das toma. escolas. Então é o país que é jeca mesmo, nossa educação. Acontece que se tu educação. falares só o inglês da escola, tu não consegue nem Formar uma fazer frase. férias de uma semana nos Estados Unidos, aí, nem não consegue muito nem chegar. menos, Não, tu não aprende muito nada. menos participar de um concurso onde tu és candidata a representar um concurso no mundo. Concordo. Eu acho que eu já acho que tinha que ter um curso superior a Miss Brasil. Eu no também mínimo. acho, concordo Não pode contigo. representar o país Concordo uma mulher que não contigo. tem Tinha que ter conhecimento. Está conhecimentos acontecendo no gerais. Irã, na Itália, Exatamente. nos Estados Unidos. Que escuta Por isso que elas Anitta, não vão Aí a Maria. pessoa quer escutar Anitta, funk, bababá. Até não Não sabe discriminação? isso. Mas não é. Não sabe isso Não, dela. isso não. Música eletrônica, Isso não, mas Vitorino, sertanejo. não, bababá. agora, senhores telespectadores, eles estão Gugu e brincando. Júlio, a nova dupla. Eles estão brincando. Agora eles estão brincando. Ui, Júlio, nova. Magda. Deixa a colega concluir Deu o match. assunto. Dupla sertaneja. Deu match. Vai, meu A Jéssica sertanório. disse deu match de você e o Juju. Mudando um pouquinho do Miss Universo, falar do Ronaldo Fenômeno, que vai expulsar inquilinos. Ele tem uns conjuntos comerciais no Rio de Janeiro, o Ronaldo Fenômeno. Tá tudo em dia, aluguel, o contrato até 2018, R$4.000 de aluguel, tudo certinho. Mas os inquilinos chegaram para trabalhar e Ronaldo expulsou-os. Vai alugar para uma universidade as suas salas comerciais. Tipo assim, não quero mais vocês, não Mas para interessa. aumentar o valor do imóvel. Eu acho que ele deve ter feito, eu acho que ele deve ter feito um pacote, de repente fez um pacote do tipo alugar o andar inteiro. Isso é mais comum do que se imagina. Muito bem. Hora de ir embora? Beijos. Amanhã a gente volta logo depois do Jornal da Pampa. Até amanhã.